O jornaleiro, vamos para mais uma conversa com o legisladora de São Bento do Sul, a vereadora Terezinha Dibas, do PSDB, que já conversou conosco aqui em outras ocasiões. Vereadora, mas nós viemos para conversar com a senhora no momento aí em que a Câmara realmente passa por situações que merecem um pouco mais de atenção. Aí com as CPIs montadas, já em andamento algumas situações, mas essa imagem desgastante do Legislativo nesse momento. A senhora que é bastante conciliadora, bastante ponderada, como a senhora vê esse momento para o Legislativo de São Bento do Sul? Infelizmente, estamos passando por esse momento onde temos 2 CPIs já instauradas aqui na Câmara de Vereadores e na sessão de hoje à noite vai acontecer mais a votação de um pedido de instalação de comissão processante. No meu entender, muito desgastante toda essa situação. É uma pena que o Legislativo de São Bento do Sul esteja passando por esse momento. São situações que precisam ser investigadas, mas também há situações de pura politicagem e, nesse sentido, nós temos que ter muito cuidado. Eu conversava na semana passada, que nós não tivemos sessão, com um amigo, vereador, e inclusive, vou dizer vereador, e inclusive assumiu a presidência desta casa numa determinada oportunidade. E essa pessoa dizia que aos partidos que estão fora, quanto mais problemas a Câmara tiver, quanto mais problemas a administração tiver, para quem está fora, para quem é oposição, melhor. Eu sinto muito que tenha pessoas que pensam nesse sentido. E olha que eu estou falando de uma pessoa que é muito minha amiga. E, infelizmente, pessoas esclarecidas também pensam assim. Quando eu entrei numa campanha política, me candidatei e acabei sendo vitoriosa nas urnas, o meu maior propósito era trazer mais diálogo aqui para a Câmara de Vereadores. E eu estava muito feliz porque no ano passado, acho que a Câmara ela foi bastante tranquila, nós conversamos muito, tivemos muitas reuniões. Não quer dizer que essas reuniões todas foram tranquilas, não quer dizer que nós tivemos 100% das votações, todos acompanharam e viram que tivemos votos contrários, posicionamentos contrários, mas, acima de tudo, o ano todo foi pensando em prol de São Bento do Sul. Todos os vereadores pensaram em prol de São Bento do Sul. E, infelizmente, nesse início de ano, as sessões não tinham nem começado e já começamos com alguns pedidos de instalação de CPI. Acho uma pena tudo isso. Como eu falei anteriormente, é necessário que seja investigado. E como eu falei na sessão, no dia de que foi instaurada, que foi lido o pedido da instalação da CPI, deve ser apurado e, se for constatada a responsabilidade, naquele dia eu já declarei o meu voto que daí não é o pedido de cassação, mas que venha um pedido de cassação e o meu voto vai ser favorável. Penso que nós temos que retornar ao diálogo, penso que nós precisamos retornar aos trabalhos, naquilo que é importante para a cidade e que cada vereador se conscientize dessa importância, que cada pessoa da cidade também pense a respeito de que São Bento do Sul precisa crescer, precisa continuar contribuindo para que as pessoas mais necessitadas sejam atendidas. E com essas situações, Chaves, infelizmente não é o que vai acontecer no melhor contento, porque é óbvio que com a instalação dessas CPIs, o Legislativo aqui fica bastante comprometido com esse tipo de trabalho. Com relação a essa imagem que a senhora destacou aqui para a gente, com relação a isso que a senhora ouviu lá fora, que reflete o pensamento de uma parte da população, na sua visão, na sua opinião, de que forma o Legislativo pode atuar para um resgate da imagem do Legislativo e de uma conscientização sobre o que é verdadeiramente o papel do legislador? A responsabilidade é de cada vereador. Cada vereador eles tem que estar consciente, ciente, comprometido com o seu ofício, com o seu dever. Quando pedimos votos, nós colocamos alguns propósitos e nós precisamos lembrar todo dia quais foram esses propósitos. E eu tenho certeza que nenhum dos vereadores que estão aqui nesta Câmara de Vereadores, nessa legislatura, falou alguma coisa no sentido de que iria fazer algo errado. Tenho certeza disso. Então, acho que o que precisa, em primeiro lugar, é resgatar esse compromisso, trabalhar dessa forma para que consiga, que a população consiga enxergar no legislativo aquele papel que é o verdadeiro papel do legislador, que é legislar e fiscalizar as ações do governo. Nós não podemos perder tempo
com situações secundárias, porque São Bento do Sul, assim como todos os municípios de Santa Catarina, estão num período muito favorável, com muitas emendas parlamentares, com muito dinheiro do Estado vindo para as cidades. E é necessário que sejam concentrados esforços para bem aplicar esses recursos todos. Então, cada vez que a gente desvia essa atenção para atender a algum comentário, e muitos comentários, Chaves, injustos nas redes sociais, alguns comentários que quando a gente vai perguntar para a pessoa lá pessoalmente, a pessoa diz assim, poxa vida, escrevi lá na internet, mas não é bem isso que eu penso. E, infelizmente, tudo isso vem manchando o Legislativo, mas voltando à tua pergunta inicial, a responsabilidade é de cada um de nós demonstrar seriedade, trabalho e comprometimento com aquilo que nós nos propusemos lá no início da legislatura. A vereadora Terezinha também é líder do governo, líder do executivo na Câmara, uma vez que o governo é do PSDB também, e é um papel um tanto quanto delicado de se exercer, de se cumprir aqui na Câmara. Te ocorre em algum momento uma situação de que a Prefeitura hoje tem muito recurso para entrar e não está conseguindo fazer projetos aí para suprir, ou para suprir não, para atender essa demanda de recurso que vem pela primeira vez, os municípios catarinenses estão recebendo mais dinheiro do que projetos aí na pauta. Te preocupa essa situação e também a situação de ter que defender o governo de algumas coisas que não tem defesa no legislativo, de assuntos que nem deveriam ser discutidos? Começando pela sua última pergunta, eu me sinto muito confortável em continuar sendo a líder de governo e agradeço essa consideração que o executivo teve para com a minha pessoa. E eu digo que eu me sinto confortável porque eu continuo acreditando em todos aqueles propósitos que foram lançados lá na campanha, em todos aqueles propósitos que foram ditos lá no início do governo. É claro que nós não estamos indo numa linha reta, nós estamos tendo alguns percursos, alguns obstáculos, mas eu sei, eu estou perto dessas discussões, porque preciso sempre me inteirar dos assuntos, eu sei que o objetivo, que o propósito continua o mesmo. Apesar de todos esses obstáculos, tenho plena convicção de que a maioria dessas propostas vão ser alcançadas. Existem, Chaves, outras propostas que não eram nem imaginadas lá quando de campanha ou quando do início do governo, que estão vindo agora por conta desse plano 1000 do governo do Estado. É claro que com todo esse dinheiro não havia todos esses projetos e agora precisa ser corrido atrás. E nesse sentido existe um esforço concentrado de todas as pessoas, seja do planejamento, seja buscando um apoio que tem sido muito grande da Bunesc para com São Bento do Sul. E nesse sentido, eu vou falar, Chaves, acredito que aquela situação que foi discutida no final da gestão passada, início dessa gestão da saída de São Bento do Sul da Bunesc e que acabou não acontecendo, isso acabou sendo muito favorável para que nós tivéssemos um atendimento muito especial, com muita atenção da Bunesc. Então, acredito que projetos grandiosos vão vir. Tenho certeza que os projetos que já estavam na planilha, que já estavam sendo discutidos desde o início, vão acabar saindo. Eu sou uma pessoa bastante paciente e as pessoas às vezes perguntam, mas você consegue aguardar, consegue esperar tudo isso? Infelizmente, no setor administrativo, as coisas não acontecem com a mesma velocidade que acontece lá na nossa empresa. Então, eu sou sim paciente, eu sei de quais são os propósitos, eu sei quais os projetos que estão em andamento, os quais estão prestes a começar, e eu tenho certeza que, apesar das curvas que eu disse anteriormente, nós vamos chegar a alcançar os propósitos colocados lá no início da gestão. Eu vou concluir a conversa aqui com a vereadora Terezinha, até porque ela se prepara aí para mais uma sessão, mas não poderia deixar de te perguntar, vereadora, o papel da mulher. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira. O papel da mulher na sociedade hoje, o avanço da atuação feminina em todos os setores da sociedade. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um dia de comemorar as conquistas já alcançadas, mas também mais do que isso, penso que seja um dia de muita reflexão, porque ainda há muitas situações de violência contra a mulher, há muitas situações de desrespeito contra a mulher, e o que a mulher quer, o que a mulher luta, é para conseguir a igualdade nos direitos, no respeito, que ela tenha o seu espaço tal qual o homem tem em todos os locais.
iguais. Esse respeito, ele já existe em muitas situações, mas infelizmente não é em todos os segmentos, e essa luta tem que continuar, porque se existir uma única mulher passando por uma situação dessa, a luta ela não pode ser cessada. Na nossa cidade, na semana passada, infelizmente tivemos um caso de feminicídio, que é um problema muito sério, e no estado de Santa Catarina, infelizmente, é um dos estados que mais acontece feminicídios no Brasil, e nós pensamos assim que o nosso estado, ele é um estado avançado culturalmente, socialmente, e nessa questão da violência ainda estamos muito atrasados. Então há um longo caminho a ser percorrido. Todas as pessoas precisam continuar pensando, discutindo e refletindo a respeito desse tema, e conclamo, né, a todas as mulheres, a cada vez mais, elas já são protagonistas em muitas situações. Aqui na Câmara de Vereadores, nessa legislatura, nós temos 3 mulheres vereadoras. Na legislatura passada não tínhamos nenhuma. Nós temos aqui na nossa região, aqui na nossa micro-região, diversas mulheres no executivo, sendo prefeitas, vice-prefeita, diversos vereadores em outras cidades, e isso é uma conquista muito grande. Não quer dizer que o homem não possa representar os anseios da mulher, claro que pode, mas a mulher vai fazer com mais propriedade, e nesse sentido é preciso que cada vez mais as mulheres procurem os seus espaços, tanto na política quanto na vida empresarial, na vida social, e cada vez que uma mulher for convidada a assumir algum cargo, eu peço que aceite, porque às vezes a mulher ela pensa assim, mas eu não vou dar conta, não tenho competência o suficiente. Tem sim, a gente sempre dá conta. A gente consegue encaixar na nossa vida mais uma incumbência e conseguimos fazer sempre com muita dedicação, e os resultados acabam vindo por si só. O jornaleiro conversou aqui com a vereadora Terezinha Dibas, papo agradável, voltamos a conversar com ela em outras oportunidades, e a gente volta a qualquer momento com mais informações para você. Um abraço, até a próxima.